Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que temos pensado sobre família e falado sobre famílias que influenciam a sociedade. E temos olhado então para Êxodo capítulo 20, para os 10 mandamentos, enfatizando que as famílias que obedecem aos 10 mandamentos, não só exteriormente, mas com suas vidas de coração, totalmente voltadas para o Senhor, são as famílias que realmente influenciam a sociedade. E agora à noite chegamos então ao versículo de número 15, a mais um mandamento. E se você já abriu a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 15, tem um mandamento que diz: não furtarás. É este o mandamento que nós vamos estudar hoje. E quando a gente vê cada um desses mandamentos, nós precisamos lembrar que o povo de Israel saiu do Egito, está na região do Monte Sinai, ali no deserto, um grupo grande de pessoas. Então, por isso o Senhor dá leis para que eles consigam viver bem em sociedade. E lembrando que quando o Senhor apresenta estas coisas, estes mandamentos, todos eles apontavam para aquilo que iria acontecer, para a vida com Cristo, ou a vida em Cristo. Lembrando que, de fato, como pessoas, como pecadores, não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, mas é importante que em Cristo nós vamos então estar cumprindo esses mandamentos. Uma vez que nos submetemos a Cristo, o recebemos como Senhor de nossas vidas e somos salvos, então Ele que cumpriu todos os mandamentos, por Ele nós conseguimos também estar diante de Deus como pessoas que de fato cumpriram estes mandamentos. Os primeiros dizendo respeito ao nosso relacionamento com Deus e os demais com relação ao nosso relacionamento com o próximo. Não furtar tinha a ver com o próximo. Tenta imaginar a grande comunidade que eles viviam. Se não houvesse a regra, não pegue aquilo que não é seu, imagina como que seria a situação. Um pegando o gado do outro, o outro pegando a esposa do outro, e assim por diante, cada um tendo essa liberdade, viraria uma verdadeira anarquia, uma bagunça, e consequentemente isso traria problemas, violência no meio da comunidade. Então o Senhor estabelece não furtar. E o furto era realmente pegar aquilo que não era seu para ficar consigo. Então essa foi a regra muito clara. Mas antes de continuarmos pensando um pouquinho sobre este mandamento, vamos ao desenho das crianças. Peguem a folha e vocês vão desenhar o seguinte. Na folha, vocês vão desenhar vários brinquedos. Tá? Um monte de brinquedos. Vocês podem desenhar, ou se quiser desenhar um só, mas vários brinquedos, tá bom? Primeiramente desenhe os brinquedos. Depois, em cima dos brinquedos, vocês vão desenhar um círculo vermelho, tá? Só as bordas vermelhas e no meio do círculo um traço. Este é um símbolo que a gente entende como proibido. Eu não desenhei, mas eu imprimi aqui a ideia do desenho. Vocês vão desenhar brinquedos e em volta este círculo com este corte no meio que vocês vão desenhar. E embaixo vão escrever: não roubarás ou não furtarás, tá bom? Então este é o desenho das crianças. Brinquedos e o círculo vermelho com o traço vermelho e embaixo escrito não furtarás. Estes brinquedos, pelo desenho na ilustração, seria como se ele fosse de um amiguinho. E se é do outro, se é do amiguinho, eu não posso pegar sem pedir. Eu tenho que pedir e se ele deixar, aí sim eu posso pegar. Então, não furtarás. E esta é a ideia do desenho das crianças. Nós não podemos pegar aquilo que não nos pertence. Podemos pegar somente aquilo que é nosso. E enquanto as crianças desenham, nós vamos pensar em algumas coisas que são importantes ensinar na família. A primeira delas é que para a família alcançar, ter, conquistar bens, é necessário trabalhar. Para
Tanto que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, nós precisamos trabalhar. E isso tem que ser ensinado em casa. E alguns de nós já sabem disso, que em muitas famílias isso não é ensinado. Do tipo, eu não preciso trabalhar, eu só vou pedir e alguém me dá. Tem gente que ensina lá na família, só pedir, pede para o fulano, pede para o ciclano, ou vai lá e simplesmente pega, ele nem vai saber que você pegou, ele tem tanto mesmo. Tem muitas famílias que têm ensinado desta forma. Porém, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, a gente já citou esse texto em outro momento, mas 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 10 e 11, lá diz o seguinte: quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A ideia que Paulo está passando aqui é o seguinte: olha, a comida, ela funciona aí como um bem necessariamente de consumo. Você trabalha, você compra a comida e aí então você consome. Mas tem gente que está querendo comer, mas não quer ajudar a pagar essa comida. Ele simplesmente só quer comer, não contribui com absolutamente nada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não é para ser assim. É necessário que a gente entenda que é preciso, para conseguir os bens, a gente precisa trabalhar. Sejam eles bens de consumo, outros tipos de bens, tudo. E isso, irmãos, tem que ser ensinado em casa. Os filhos precisam aprender, a família precisa entender e aprender que nada cai do céu, nada aparece assim de repente. Pelo menos nós, mais antigos, crescemos ouvindo isso. Não cai do céu, nem o dinheiro cai do céu, imagina, as coisas não caem do céu. Então nós temos que ensinar isto e mostrar a importância do trabalho. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 28, ele vai falar sobre esta questão do trabalho, que foi o texto que a gente já citou: aquele que roubava, Efésios 4, 28, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não é para roubar, é para trabalhar, e mais ainda, não é só trabalhar para acumular para si, mas para repartir com o próximo. Quando ele conversa também com Tito, ele vai falar isso: e que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2,10. Olha, que não furtem, mas façam o quê? Demonstrem por sua lealdade a como é belo tudo aquilo que o Senhor ensina. Pedro também é alguém que vai falar sobre isso. E Pedro está conversando com um grupo de pessoas que passavam por perseguições, ou já via aí a perseguição às portas. Lá no capítulo 4, versículo 15 de 1 de Pedro, vai dizer: mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, quer dizer, que rouba, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. E aí Pedro vai continuar dizendo: se vocês sofrerem, sofram então por causa de Cristo, e não por fazerem coisas erradas. A primeira coisa, pensando neste mandamento, não furtarás, não roubarás, é ensinarmos a nossa família que para termos as coisas, não é simplesmente pegar de quem tem, mas nós temos que trabalhar. E infelizmente essa cultura de pegar de quem tem é uma cultura que está crescendo cada vez mais, que é aquela velha história do Robin Hood, né? A gente rouba dos ricos para entregar para os pobres. Parece que a Bíblia não indica isso. Vamos ajudar todo mundo a aprender a trabalhar, cada um fazendo e tendo aquilo que o Senhor quer que você tenha, tá bom? Então isso é muito importante. E uma coisa legal, enquanto falei aqui me lembrei, este mandamento, ele está muito ligado ao último mandamento, que tem a ver com a cobiça. Só que este aqui, enfatizando o ato em si de ir lá e pegar aquilo que eu cobicei, eu desejei. E nós vamos falar mais sobre isso no próximo domingo.
mas primeiramente ensine a família que é preciso trabalhar. E ao mesmo tempo, e em contrapartida, ensine a família que não se deve roubar absolutamente nada, nem aquelas coisas físicas, nem aquelas coisas que são imateriais, enfim, não roube nada. Não roube o tempo de outras pessoas, dizendo que vai fazer tal coisa, tal hora eu estou lá, mas depois você não vai, e a pessoa ficou esperando. Não roube, por exemplo, os impostos governamentais. E aí há uma discussão muito grande. Puxa, mas diante de tanta injustiça e de tanta corrupção, a gente deve realmente devolver os nossos impostos ou pagar impostos? As palavras de Jesus foram esclarecedoras desse sentido. Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não interessa se a corrupção está aí em alta. Você não pode entrar no barco da corrupção. E quando a gente rouba os impostos, nós estamos entrando no barco da corrupção. Se a gente não concorda, devemos orar. E Deus vai fazer aquilo que Ele entende que deve fazer. Não podemos roubar. Não podemos roubar o governo, mas também não podemos roubar a Deus. Há muitas pessoas que ainda não entendem o princípio bíblico de investir no reino de Deus, na obra de Deus. Malaquias falou isso com o pessoal, porque a gente, olhando para o Antigo Testamento, a gente vai se lembrar que todos, ao cultivarem ou terem os seus rebanhos, deveriam pegar a 10ª parte e entregar no templo para que isso servisse de sustento àqueles que trabalhavam lá no templo. Só que eles não estavam fazendo isso. E o profeta Malaquias, então, vai alertar o povo sobre isso. E ele, então, até usa as palavras do povo que questionou. Mas como que o homem rouba a Deus? E aí a resposta é, se rouba a Deus quando não se devolve a Deus aquilo que ele falou para devolver, para servir de sustento na casa dele. Hoje, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que nós devemos contribuir com alegria, de acordo com aquilo que está proposto lá no nosso coração, mas devemos participar da obra de Deus. Mas tem muita gente que entende, não, a gente não vai participar. E assim, acaba ensinando na família que Deus e a sua obra não é prioridade naquele lar. Ao roubarem o governo, estão dizendo que são corruptos tanto quanto aqueles que estão lá no poder. Ao não valorizar o tempo do outro, estão simplesmente dizendo, eu não amo o meu próximo. Nós precisamos cuidar destas coisas. Um exemplo muito interessante na Bíblia de um outro tipo de roubo, nós encontramos lá no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 15, versículo 6, que é aquele que estava roubando os sentimentos. Lá neste versículo, nós lemos o seguinte, 2 Samuel capítulo 15, versículo 6. Assim, Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. Quem se lembra um pouquinho da história, Absalão queria ficar no lugar do seu pai, ele queria tomar o lugar do rei Davi. E uma das maneiras que ele achou foi esse sistema. Ele ficava lá na porta da cidade, quem ia em direção à cidade para falar com o rei, pedir justiça, ele atendia ali, ele era filho do rei, então ele atendia ali e ganhava o coração das pessoas. Na verdade, ele estava fazendo ali a sua campanha eleitoral. O filho do rei, querendo derrubar o rei, ele foi bonzinho com o povo, conquistou o coração do povo, roubou o coração do povo, É tipo aquela, se essa rua fosse minha, E depois tem aquela parte que fala, nessa rua tem um bosque, e lá mora um anjo que roubou o meu coração. É mais ou menos isso. Tem homens, tem mulheres, tem pessoas que investem em roubar o sentimento do outro para usá-lo a seu favor. Percebe quantas coisas a gente pode roubar? Por isso, nós precisamos ensinar, primeiramente, a nossa família, que para a gente ter bens de consumo, bens materiais, trabalho é o importante.
mas não podemos roubar absolutamente nada. E é claro, todos nós sabemos que não devemos ir lá e pegar algo que é do outro. Mas às vezes nós nos esquecemos que algumas coisas que não são palpáveis, que você não pode pegar, mas também se constituem em roubo. Por exemplo, roubar os sentimentos de alguém. Quantas pessoas roubam o coração, o sentimento de outra pessoa que ela sabe que é comprometida? E a gente já estudou sobre a questão do adultério. E muitas vezes o adultério acontece porque alguém insiste em ir lá e roubar o coração daquela pessoa que já é comprometida e arma todo um esquema para que realmente isso aconteça. O desafio para a nossa família, além de ensinarmos que é necessário trabalho, é também ensinar que não podemos roubar absolutamente nada. E não precisamos roubar, porque de Deus nós já recebemos tudo o que precisamos. Mas ao mesmo tempo também é importante lembrar na família que se rouba em alguns lugares específicos. Já falamos, roubamos a Deus, mas nós roubamos também lá no nosso trabalho. Esta é uma ênfase que eu gostaria de deixar com os irmãos. Tito capítulo 2, versículos 9 e versículo 10. Exorto os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não roubem ou não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo conversando com Tito, orientando Tito a orientar a igreja. Olha, fala para os empregados, fala para os servos, para que eles ajam de forma correta com os seus patrões, não roubando. E a gente rouba na empresa de várias formas. E a família precisa ensinar, e na família precisa se falar sobre isso. Por exemplo, ficar enrolando no trabalho só para o relógio virar e então se começar a ganhar a hora extra. Não precisaria fazer isso, mas faz. Dá-se uma justificativa. Isso é roubo. Roubar a empresa, por exemplo, deixando de lado um tipo de trabalho que não gosta, quer dizer, dá aquela enrolada e faz só o que gosta. Roubar a empresa pegando artigos que é da empresa e você levando para casa, caneta, clipe, papel, usando lá a máquina da empresa para tirar cópias, usando o veículo da empresa para coisas particulares. Rouba-se o tempo da empresa resolvendo coisas particulares no tempo de trabalho, ou mesmo coisas da igreja no tempo de trabalho. Rouba-se o tempo do patrão, por exemplo, evangelizando na hora do trabalho. Mas eu estou evangelizando. Meu irmão, você tem que evangelizar, mas você tem que também trabalhar. E há tempo para todas as coisas, já dizia Salomão lá em Eclesiastes. Tempo para todas as coisas. Então nós precisamos olhar para este aspecto e ensinar na nossa casa que não se pode roubar. Trabalho é o local onde nós demonstramos que realmente pertencemos a Cristo. É desta maneira que vamos influenciar o mundo. Funcionários cristãos precisam mostrar que são diferentes. E o apóstolo Paulo já também disse em outra carta que aqueles que servem devem trabalhar como para o Senhor. E desta maneira, a sociedade verá que ali tem alguém que é diferente. É alguém que é pontual, não somente é pontual para sair, mas não chega atrasado, quer dizer, é alguém que tem pontualidade, que tem respeito e que de fato mostra Cristo por meio da sua vida. Percebe? Quando o texto diz não furtarás, a gente consegue perceber que é importante o ensino do trabalho para que se tenha os bens e não simplesmente pegar de alguém. Mas é necessário também entender que não se pode roubar absolutamente nada, nem de ninguém. Inclusive no trabalho, não se pode roubar. Precisa-se trabalhar e demonstrar Cristo por meio da sua vida. E o grande questionamento que pode surgir é:
como na prática eu posso viver este mandamento? Sendo grato a Deus e contente com aquilo que Ele tem dado a você. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem ganância ou isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. A gente começa a roubar quando a gente não é contente, ou quando a gente é ganancioso. Se a gente não é contente com o trabalho, a gente enrola. Se a gente não é contente com o trabalho, a gente chega atrasado e procura sair mais cedo. Se a gente não é contente com o que Deus nos deu, e eu não sei se você sabia, mas o trabalho que você tem foi Deus que te deu. Não foi necessariamente a tua inteligência na entrevista. Deus fez uso dela. Mas pessoas talvez mais inteligentes foram reprovadas, porque o Senhor não os queria ali. Então, se você não é contente com o seu trabalho, você vai roubar ali, não vai ter valor nenhum para você aquele espaço que Deus te deu para você ser luz ali. Se você é ganancioso, então nada vai ser bom para você. Então você vai sempre correr atrás de mais, e se necessário for, você vai sim roubar para ter. Como viver este mandamento? Primeiramente, seja grato e contente com o que você tem, entendendo que tudo foi dado por Deus. Segunda coisa, trabalhe. Quando eu montava isso aqui, organizava esta mensagem, eu me lembrei do diretor da Palavra da Vida aqui no Brasil, já falecido, o seu Haroldo Heimer. Ele já, um senhor, morreu, se eu não estou enganado, com quase 90 anos, mas eu me lembro dele várias vezes falando com os alunos, falando a nós com respeito ao ministério para o qual nós iríamos. E ele dizia: lembre-se no ministério, o mais importante é trabalho. Logicamente o mais importante no aspecto do que nós tínhamos que fazer, lógico que o mais importante é o nosso relacionamento com Deus, a ação de Deus, mas do que depender de você, trabalhe, como para o Senhor. Isso já foi citado aqui, Colossenses, capítulo 3, verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Faça sempre o melhor. É como se o Senhor Deus estivesse te esperando na porta do trabalho, na porta ou no momento daquele compromisso que você marcou. Trabalhe o dia todo sem deixar-se devagar por outras coisas. Faça como para o Senhor. Tenha isso na tua mente, ensine isso na tua casa. Adote um padrão bíblico de vida. Romanos 12, 2 fala para a gente não se amoldar a este mundo. Aquela frase de todo mundo faz tem sido usada como desculpa por muitos cristãos para agir como o mundo age. Mas na empresa que eu trabalho, ninguém faz isso. Ou melhor, todo mundo faz isso. Pais que orientam os filhos: olha, filho, não leva o teu celular para o trabalho, e se levar, não fique nas redes sociais, não faça isso também na escola e assim por diante. Aí a resposta dos filhos: mas todo mundo leva. E a resposta do bom pai é: você não é todo mundo, você é um cristão. E você, o seu pai não é o pai que todo mundo tem. Sua mãe não é a mãe que todo mundo tem. Sua mãe somos nós, seu pai somos nós, seus pais somos nós aqui. E aí então, você precisa adotar um padrão bíblico de vida para a família, para que a família não venha a usurpar ninguém, não venha a roubar ninguém, não venha a prejudicar ninguém. Porque de fato não foi para isso que fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos chamados para fazer diferença no mundo. Não fomos chamados para seguir a maré, mas fomos chamados para ser diferentes. A hora que está todo mundo indo numa direção, eles percebem que a nossa família está vindo em direção contrária. E isso há de despertá-los para que eles tenham interesse em conhecer ao Senhor Jesus. Hoje, o nosso mandamento, simples assim: não furtarás. O que não te pertence, não pegue. Porque ao pegá-lo, você vai estar demonstrando que há um desvio aí no seu caráter, que você não está sendo verdadeiramente cristão.
trabalhe, ensine a tua família que o trabalho é o principal. Ensine a família que é necessário não roubar nada de ninguém, inclusive no trabalho. E viva contente com o que o Senhor tem te dado. Seja grato a Ele por isso. Adote um padrão de vida que realmente vai promover a glória dele. E trabalhe sempre como se estivesse trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque se você agir assim, você vai agir como o Senhor Jesus quer. Se você agir diferente, sendo um ladrão, roubando, furtando, você vai ser como Satanás é. A Bíblia diz que ele é ladrão, que ele rouba, que ele procura matar e destruir. Ele veio para roubar e ele não tem vergonha de ser assim. Ele se orgulha em ser assim, mas com certeza eu imagino que você não quer ficar deste lado com Satanás, mas você deseja seguir o modelo de Cristo e quer levar a sua família a seguir o modelo de Cristo. Para isso, então precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus e aí então agir como Ele deseja que realmente nós venhamos a agir neste mundo, para então sermos diferença. O desenho que as crianças fizeram é o desenho que eu e você precisamos ter na nossa mente diariamente e constantemente compartilharmos em casa. Aquilo que não é nosso, a gente não pega. Aquilo que não nos pertence, pertence a alguém e deve ser dele. Nossa função, trabalhar. Nossa função, sermos gratos a Deus. Nossa função, ter um padrão que realmente mostre Cristo a este mundo. A nossa oração e desejo é que todas as nossas famílias vivam isto para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá, uma palavra que de fato nós a conhecemos, mas muitas vezes, e achamos até que em pequenas coisas, nós falhamos e sim, acabamos roubando. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor e queremos nos comprometer a caminharmos dentro de um padrão estabelecido pelo Senhor, sendo assim diferença neste mundo e atraindo pessoas para conhecerem a Jesus. Assim oramos, certos de que o Senhor há de, pelo Teu Santo Espírito, convencer-nos e pelo Teu Santo Espírito nos dar toda a capacitação para vivermos assim. Muito obrigado, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp da igreja e todos são convidados também a participar do nosso tempo de cânticos, de adoração, de comunhão pelo grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a tua vida, uma semana abençoada a todos, em nome do Senhor Jesus.